Salve, simpatia! Espero que esteja tudo bem com você. Nós seguimos na nossa jornada de conversar sobre a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da cidade de Corinto, pelo menos a carta com este título de 1 aos Coríntios, onde estamos agora no capítulo número 15. O capítulo número 15 fala de um fato histórico importantíssimo que merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado e que deve ser objeto da nossa reflexão nesses dias em que o cristianismo está na pauta, o cristianismo está nos meios de comunicação, o sumo pontífice da Igreja Católica nos visita e tem algumas falas que colocam o cristianismo em evidência, os programas de auditório e programas de entrevista querem ouvir fala dos cristãos, e nós precisamos nos debruçar no texto de 1 Coríntios capítulo 15 para não inverter as prioridades, para dar valor àquilo que tem valor de verdade e para que não haja nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de desprezo daquilo que tem valor, nenhum tipo de engano. Na verdade, o engano pode fazer tudo ser perdido, o engano pode levar a grandes prejuízos. Sabe aquele fato dos livros de história, falando da colonização espanhola e mesmo da colonização portuguesa, que aonde chegavam pilhavam, aonde chegavam trocavam, como diria a canção lá do Renato Russo, trocaram o ouro por espelhos para que os índios vissem um mundo doente. Pois é disso que o apóstolo Paulo está falando no capítulo número 15. Está falando que quem não sabe o que tem valor de verdade pode desprezar, quem não sabe o que tem valor de verdade pode subutilizar, e quem não sabe o que tem valor de verdade pode jogar fora preciosidades e se descobrir depois pobre e enganado. Para salvar os irmãos deste engano, o Paulo fala sobre a necessidade do foco na ressurreição. Ele chama a percepção de que o cristianismo é feito sobre as bases do fato histórico de que Jesus ressuscitou, e chama os irmãos para a lógica. Se vocês não acreditam que Jesus ressuscitou, então a fé que vocês estão professando é outra. Se vocês não acreditam que Jesus ressuscitou e que essa ressurreição se estende até nós, vocês estão confusos e tudo que vocês estão crendo será vão. O Paulo fala que a ressurreição de Jesus é um sinal daquilo que está reservado para aqueles que estão em Cristo Jesus e que vão ressuscitar também. E é preciso pensar bem nisso, porque é um fato que exige fé e é um fato que faz um diferencial. Quando chegamos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, a fala dele é direta. Se nós acreditamos em Jesus somente para esta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Então observe, eu quero que você preste atenção e você não se perca. Acabei de dizer que são dias de muito cristianismo na mídia. A fala de que nós temos que ser engajados é uma fala real, verdadeira, corresponde aos fatos. A fala que o cristão não pode compactuar da corrupção, é isso mesmo, deve ser assim. Precisamos ter uma postura, um posicionamento, ser cidadãos políticos, reflexivos, consciência da sociedade. A fala de que nossa vida pode ser diferente, que o mundo pode mudar com a nossa participação, é cabível, mas o cristianismo não é só isso. Assim como não tem nenhuma receita de bolo para uma família em que você coloque 3 xícaras de sal e uma pitada de farinha de trigo, as proporções elas são importantes. E nesse aspecto, a questão da ressurreição, nós pastores estragamos muito e os pastores aí da televisão continuam estragando, fazendo pensar que Jesus ressuscita os sonhos, que Jesus ressuscita a esperança,
que Jesus ressuscita a dignidade. É verdade, aquela mulher que tinha 5 maridos, quando encontra-se com Jesus, ela que estava morta, tem uma nova possibilidade de vida. É verdade, aquele paralítico que na sua imobilidade ele estava numa condição deplorável, sem experimentar o melhor da vida, sim, ele floresce. Mas nós não podemos nos deter só no aspecto poético. Jesus resolve questões da vida. Jesus é o caminho para sermos abençoados e termos uma vida organizada e sermos gente de verdade que consegue se relacionar e tirar o melhor dessa existência terrena. Mas não é só isso. Isso é só uma pitadinha. É só um tempero. É só uma maneira de organizar e nos preparar para algo que está reservado para nós na eternidade. E aí, a fala paulina, naqueles dias, em contraste com algumas manifestações que tinham na cidade portuária de Corinto, manifestações por conta da sua origem grega e da sua filosofia grega reinante, onde no platonismo havia uma incompatibilidade do corpo físico com a nobreza do espírito, sendo que o corpo é ruim e o espírito é bom. Por conta de reflexos do platonismo, os irmãos de Corinto achavam que esse negócio de corpo não tem nada a ver. Como também tinham judeus em Corinto, e entre os judeus uma facção era de saduceus. Os saduceus achavam que a vida era isso aqui, que não havia nada espiritual, nada de anjos, nada similar a isso. Até por conta as outras divindades adoradas também naquela cidade, por causa do fluxo portuário ali, divindades do aqui e agora. Paulo está estabelecendo uma diferença e chamando os irmãos para a reflexão. E dizendo assim, se a sua fé é baseada só na solução no aqui e agora, se a sua fé é só no pare de sofrer, se a sua fé é só em estar de bem com a vida, sua fé é pequena, pobre, é a subutilização, você está jogando seu ouro fora e você vai se descobrir pobre. Por mais enriquecido que seja do ponto de vista material. A sua fé não vai se diferenciar em nada de qualquer catimbozeiro, de qualquer praticante de voodoo que espeta os bonequinhos para conseguir o resultado imediato. Paulo fala de uma fé maior e melhor. De um Jesus que nós lemos na Bíblia Sagrada, que deixou claro para os seus discípulos, está registrado em João capítulo 11, que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Na ressurreição existe a manifestação completa do poder de Deus, e isso é um fato histórico. Muito importante você levar isso em conta, porque nenhuma das personagens da história antiga mereceu tanta atenção quanto Jesus. Homero, registrado nas Ilíadas, o próprio Sócrates nos registros de Platão, cada um tem a biografia feita por um autor. Jesus teve a biografia feita por vários autores. Entre os vários autores, 4 deles registrados no cânon, ou seja, textos que integram a Sagrada Escritura. Cada um com a sua óptica. Mateus, Marcos e Lucas num ponto de vista muito parecido, mas todos com as suas observações e com um ponto em comum. Jesus ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15 começa dizendo este fato, registrado nas Escrituras e digno de confiança. Este fato registrado inclusive porque não pertencia ou não tinha aderido ao cristianismo. Autores clássicos falam sobre o movimento que aconteceu em torno de um certo Cristo, um Cristo crucificado, rei dos judeus, mas que depois, na palavra dos autores não cristãos,
rolava a conversa na cidade que ele tinha aparecido, que ele estava em atuação, mesmo depois do martírio. É um fato histórico. De 5 a 12, o Paulo vai falar, escrevendo aí na 5ª década do 1º século, que ainda havia testemunhas vivas. Ele estabelece a sequência de quem viu: as mulheres, Pedro, os discípulos no caminho de Emaús, mais de 500 pessoas. E o Paulo coloca assim, em destaque, passa ali um lumicoro no marca-texto para dizer assim, ó, dessas testemunhas, destas mais de 500 testemunhas, muitas ainda estão vivas. Que coisa linda! É eu chamar você para perceber que o testemunho sobre a ressurreição de Jesus é um testemunho válido, é um testemunho com mais de 5 centenas de observadores que puderam atestar a veridicidade. É um testemunho histórico registrado nas páginas e, além desses aspectos objetivos, um aspecto subjetivo. É um testemunho que ecoa no coração dos cristãos. O meu coração e o coração de incontáveis pessoas bate forte com a verdade narrada na Páscoa, evidenciada e trazida aos púlpitos a cada domingo, o que Jesus ressuscitou e está vivo. E este fato mostra o poder de Deus. Muito mais do que dar um carro, muito mais do que dar a casa própria, é o poder de chamar da morte para a vida. Este fato mostra a fidelidade de Deus, porque havia uma promessa que Deus não desampararia os homens e colocaria os homens numa nova condição, de volta à condição do Éden. Este fato chama-nos à reflexão de que a nossa estada aqui ela é curta, temporária. E assim como nós ficamos, sei lá, no máximo 9 meses dentro da nossa mãe, naquele ambiente aconchegante, mas limitado, nós estamos nessa terra alguns anos, talvez 100, para outros 30, outros 25, outros 80, não importa quantos anos seja, ainda que sejam 120. É como um período de gestação, estamos aqui num período, limitados neste corpo mortal, limitados na nossa existência e limitados em nossa experiência. Como quando éramos um feto estávamos limitados e descobrimos novas possibilidades neste mundo, agora estamos limitados, mas expandiremos e teremos uma outra condição experimentada fisicamente numa vivência muito superior, da qual Jesus foi o precursor. Capítulo 15, Paulo chama Jesus da primícia, do primeiro, do exemplo, do modelo. Se você não acreditar que ele ressuscitou, você não pode se apropriar dessa verdade para a sua vida. Se você acredita que ele ressuscitou, você espera isso para a sua vida e faz com que a sua vida ganhe um outro significado, uma nova esperança, expectativa de encontrar pessoas que já partiram, segurança de saber que você tem um amanhã melhor com Deus, e também a realidade de que todas as limitações, talvez através desse vídeo eu esteja falando com alguém que esteja acamado, alguém com uma limitação física, um portador de necessidade especial, que descobre em Cristo Jesus, na ressurreição, a aquisição de um novo corpo, transformado, glorificado, poderoso, espiritual, sem nenhuma limitação física, corpo habilitado a morar no céu, onde o livro de Apocalipse, capítulo 21, diz que não há morte, tristeza, dor, e onde todas as lágrimas dos olhos serão enxutas. Ou seja, nós temos uma expectativa magnífica e gloriosa com um novo corpo. Pensar na ressurreição é pensar na grandeza do cristianismo. Pensar na ressurreição é pensar que às vezes nós somos medíocres com as nossas musiquinhas, com os nossos pedidos e nossas oraçõezinhas. Elas precisam acontecer, mas uma pitadinha só, não é o principal.
a igreja cristã está invertendo os valores, está colocando xícaras de sal na receita e uma pitadinha de farinha. É o oposto. É o oposto. Nossos valores reais são valores espirituais. E as questões que a gente resolve nessa vida, que são importantes também, que são resolvidas também, essas questões a gente tem como um tempero, um algo mais para essa nossa jornada, essa nossa existência aqui. Acredite, há um céu preparado para você. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês. Foi a palavra de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14. Sobre a ressurreição, eu preciso dar um salto até o livro de Apocalipse, capítulo 20, e te explicar que esta experiência física ela está reservada para todos os homens, separados em dois grupos. Um primeiro grupo que ressuscitará com Cristo no momento que Ele fizer chamada, aquilo que nós cantamos no hino evangélico, quando se fizer chamada eu lá estarei. Um momento de alegria e de receber o prêmio, de encontrar-se com o seu Senhor e de ver que valeu a pena e que o nosso trabalho não foi em vão no Senhor. Um momento de celebração, de cânticos, de se satisfazer visualizando o seu Jesus. Esse momento vai ser incrível. Mas nem todos participarão deste momento. Dado um intervalo de tempo, haverá a ressurreição de todos. Pense em Adolf Hitler, pense em Oskar Schindler, pense em cada um daqueles que cometeram atrocidades. Pense no cara que foi injusto, no cara que comprou mansão com o dinheiro da merenda, com verba das ambulâncias. Pense em todo mundo que você acha que foi injusto, que foi mau caráter e que passou ileso nessa vida. Ressuscitará. Pense nas pessoas más, pense nas pessoas que foram boas, mas que não confiaram a sua existência à força de Deus e à manifestação de Jesus e que não expressaram os valores do reino de Deus absorvidos pela sua alma, porque ninguém pode se declarar inocente. Essas pessoas, mesmo sendo boas e tendo aspectos, áreas claras na sua vida, por conta das áreas nebulosas, as áreas de trevas não iluminadas pela luz de Jesus, também ressuscitarão. O primeiro grupo ressuscita para a vida. O segundo grupo ressuscita para a condenação eterna. Para, através de um meio, ser objeto do tormento. Quero me concentrar no fato de que Jesus ressuscitou. De que essa experiência corpórea que nós temos neste momento, ela é só uma fração de um todo para um ser eterno que é o ser humano. Quero terminar dizendo para você que essa transição deste corpo físico para este corpo pós-atômico, essa transição para essa nova condição de vida de um corpo glorioso, maravilhoso e que adentrará para a eternidade, é uma questão de fé. Alguns contestarão esse vídeo sem problema algum, tem o meu respeito também, mas que absorvida por fé faz com que você viva uma existência melhor, uma existência cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de gratidão a Deus, que nos coloca na condição de cidadãos espirituais. Cheia de gratidão a Deus, porque inaugura em nós uma nova qualidade de vida sem nenhuma limitação deste mundo e que faz com que o nosso gozo seja completo. Cristãos que assistem a esse vídeo, por favor, não invertam os valores. Para nós, a ressurreição de Jesus é o principal valor. Nesse sentido, a Páscoa é mais importante que o Natal. A ressurreição de Jesus é a fonte de nossa esperança. E usando a frase paulina do texto que nós acabamos aí de convidar você para refletir, se nós esperamos em Jesus somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens.
Quando acabar essa vida, como é que você vai estar? Quando as cortinas descerem, quando as luzes se apagarem, está reservado para você. O meu convite é para que você se entregue a Jesus. O meu convite é para que você confie em Jesus. O meu convite é para que você não desperdice a vida, não desperdice a sua espiritualidade. Você já comece a fazer esta caminhada do reino que se concretiza com corpos transformados, dos quais o de Jesus foi o primeiro e nós estamos nesta sequência. Que Deus te abençoe e eu te vejo em breve para nós falarmos aí de mais um capítulo da carta de Paulo aos irmãos de Corinto. Até breve.